Essa central aqui, ela é bem inovadora, que ela tem um jumperzinho muito legal que acabou dando um trabalho muito menor para todos os instaladores. Por exemplo, vamos lá, você fez toda a montagem do portão. O portão tá funcionando direitinho, tá bem fechando, tudo ok. Aí o seu cliente chegava para você e falou assim: olha, ô fulano, coloca para mim esse portão para poder fazer fechamento automático. Aí tu ia lá na placa, que eu vou ensinar para vocês como é que faz nessa placa também, habilitava o fechamento automático. Só que vinha uma surpresa. Em vez da placa em vez de o portão fechar, o portão abria automaticamente. Você não quer que o portão abra automaticamente. O que que acontece? O que que o instalador teria que fazer? Vir aqui, trocar a posição desses fiozinhos aqui, tá? Deixar o comum, manter o comum, e inverter o lado dos outros dois fios, e vir aqui também e inverter a posição dos sensores de fim de curso. Com esse jumper não precisa mais fazer isso, porque não tem como sair de fábrica esse portão para a abertura e o fechamento ser automático, porque o portão pode abrir tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, se você configura ele para trabalhar na esquerda, chegar lá na casa do cliente, for para a direita, então em vez de abrir automaticamente, ele vai fechar automaticamente. Minto. Em vez de fechar automaticamente, ele vai abrir automaticamente. Então você vai ter esse problema de sentido. E com essa plaquinha você resolve isso com apenas um jumper. Muito legal, você não precisa mexer em tudo. O cara falou assim: bota automático a mim. Tu botou, em vez de fechar ele abriu, tu vem aqui, ó, e troca a posição do jumper. E em vez dele fechado, você, ó, ele tá fechado, você abre esse jumper. Esse jumper escrito sente. Sente de sentido. Conseguem visualizar aí? Escrito embaixo, ok. Vou deixar ele fechadinho aqui como ele está. Bom, deixa eu ver aqui o que mais eu posso falar dessa central aqui. Ela tem todas os outros dispositivos que as outras têm, tá vendo? Trava, que é a trava elétrica, né? Você liga a trava elétrica aqui, o portão se fechou, a trava elétrica trava o portão não ser arrombado. Tem entrada para fotocélula. Fotocélula é uma barreira que, se ela estiver cruzada, o portão não se fecha. Então vamos dizer que o portão esteja fechando. Se você fechar um curto aqui nessa foto, o portão para e se abre, tá? É uma proteçãozinha que ele tem. E esse sinal aqui é para sinaleira, aquela que fica fazendo barulhinho quando o portão se abre, para poder sinalizar para os carros da rua que o portão tá aberto. Nós temos aqui também uma coisa legal nela também, olha. 12 volts, tá vendo? Tem uma saída aqui de 12 volts. Essa saída de 12 volts, dependendo da amperagem, ó, deixa eu ver se a central... Isso, focou. Essa saída de 12 volts, tá? Dá pra você ligar aqui uma receptora, tá? Que aí você vai ligar os 12 volts aqui, e os outros dois fios dela você vai ligar lá na botoeira, para poder estender a quantidade de controles aqui da central. Dá pra você ligar a própria barreira, que nós já falamos ali, que é a foto. Essa barreirazinha também, ela pede uma alimentação. Se não for uma barreira de alto consumo, você pode ligar ela aqui também, que essa centralzinha ela vai alimentar a sua barreira também. E temos aqui, ó, 3 trimpods, tá? Isso aqui é uma revolução bem legal aqui nessa central. Trimpod 1, tá vendo? Vocês estão vendo? Deixa eu acertar ela aqui, ó. Pela força do motor. É a força que esse motor vai ter para poder empurrar ou movimentar o seu portão. Isso aqui, gente, é muito importante. Muito importante mesmo. Você às vezes vê aí, ó, acidentes como carros amassados, crianças presas no portão, porque o técnico não teve a atenção para isso. Então o portão tem que ter força, o motor tem que ter força para empurrar o portão e nada mais. Não tem que ter força para arrastar uma pessoa, para arranhar um carro, para matar uma criança. Não, ele tem que ter força para empurrar um portão. Tenham consciência em relação a isso. Ah, mas como é que eu vou saber qual é a força adequada? Você parou o portão com a mão, largou ele e ele teve força para arrancar novamente, conseguir se movimentar. Essa é a força adequada. Você não conseguiu parar ele direito com a mão, tá te empurrando o portão, não parou ele com facilidade, tá muito forte.
Você parou ele com a mão, largou ele tendo dificuldade ou não consegue voltar ao movimento, tá muito fraco. Então a força ideal é essa. Você tem que medir mesmo na mão, não tem jeito. Vem aqui, ó, aumenta, diminui um pouquinho a força, movimenta o portão, segura ele com a mão. Conseguiu segurar ele bem? Largou, ele teve força para arrancar com facilidade? Essa é a força ideal. É a força que não vai matar ninguém, que não vai fazer nenhum estrago e ele não vai sofrer para poder movimentar esse portão, tá? Entendidos? Então aqui, ó, esse trimpotezinho, ó, menos força, ó, movimentei mais força, menor força, maior força, só isso, ok? Esse segundo trimpotezinho aqui, tá escrito aqui suave freio. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Você pode ver que de um lado ele tá escrito suave e do outro lado ele tá escrito freio, tá? Isso aqui quer dizer o seguinte, que esse trimpote ele tem dupla função. Se você pegar esse trimpotezinho aqui, olha, pegar a setinha dele e jogar ela pro meio, ó, a setinha tá bem no meio, tá vendo? Ele estará neutro. Se você girar ela pra cima, ó, girei pra cima, tá vendo? Ela vai estar na função suave. Se eu girar ela ao contrário, ela vai estar na função freio. O que é função suave e o que é função freio? Bom, essa função é o seguinte. Esse motor aqui é um motor bem inteligente. Quando você liga ele, ele vai começar a fazer os primeiros ciclos dele de maneira desprogramada. Então, vamos dizer que os 4 primeiros ciclos dele, ele vai programar todo o percurso do portão. Ele vai programar o tempo que esse portão demora para abrir e para fechar, levando em consideração os ímãs. Depois dele gravar isso daí, gravar esse percurso, ele vai saber o seguinte: bom, eu demoro 10 segundos para mim poder fechar todo o meu ciclo. Então, quando for mais ou menos com 9 segundos, ele vai começar a trabalhar um sistema diferente de freio. O sistema suave, ele quando estiver chegando ao final, ele vai diminuir a força desse motor, desse portão, né, dessa força, né? E ele vai encostar de maneira suave no fim de curso dele, evitando pancadas. Ok? Então, de acordo com quanto mais você gira esse trimpote para o suave, maior vai ser o espaço que ele vai começar essa frenagem. Quanto menor, mais em cima do fim de curso. Então você gradua isso aí de acordo com a sua necessidade e o peso do seu portão. Se você girar para o lado freio, aí ele não vai frear de maneira suave. Ele simplesmente, ao chegar no fim do curso dele, ele vai dar um retrocesso no motor, tá? Fazendo com que esse motor jogue uma tensão na inversão contrária, para que esse motor consiga frear esse portão. Isso é muito utilizado para portões muito pesados. Aqueles portões que, ao cair a tensão, ele continua carregando o motor, tá? Não aconselho utilizar muito esse tipo de frenagem, pois ela dá choque na engrenagem interna, estoura a engrenagem interna do motor. Mas se vocês virem que é a única maneira de fazer com que o portão de vocês funcione bem, tá aí o recurso, ok? E temos por último o trimpote pausa. O que seria esse trimpote pausa? É o nosso fechamento automático. Se esse trimpote pausa estiver na posição que ele está, que é na de mínima força, esse portão vai trabalhar no modo semi-automático. O que seria isso? Apertei o controle, ele abre, apertei o controle, ele fecha. Simplesmente. Ao dar um pequeno giro nesse trimpotezinho, ele começa a trabalhar no modo automático. O que seria o modo automático? Abrir o portão e ele fecha sozinho. Se você colocar nesse modo aqui, e em vez de fechar ele abrir, vocês vão mudar aquele botãozinho, esse jumperzinho sentido aqui, ó, que nós acabamos de falar agora. Ok? Só abrir ele que ele vai para o jeito certo. Quanto mais você gira esse trimpote, maior é o tempo que ele vai demorar para fechar esse portão. Então, se você der um toquinho mínimo nele, ele vai demorar em torno de 5 segundos para fechar o portão. De acordo com que vocês vão aumentando, vão subindo esse trimpotezinho, ele vai aumentando esse tempo. Aí passa de 8 para 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, tá? De acordo com o que vocês toquem. Então vocês veem aqui qual é o tempo mais adequado para vocês, ok? Aqui nós temos
as conexões dessa placa, tá? Os primeiros polozinhos dela, tá vendo? Escrito CAP. Seria para vocês ligarem capacitor, tá? O capacitor já vem embarcado diretamente lá no motor, mas se aquele capacitor der defeito, vocês podem cortar e colocar diretamente aqui na placa, que é a mesma coisa, vai trabalhar em paralelo com os fios responsáveis pela rotação do motor, ok? Ou se no final da vida desse motor vocês quiserem trabalhar com 2 capacitores em paralelo, você pode deixar um lá e colocar o outro aqui também, ok? Bom, e nós temos aqui nela, olha, uns pinos PT, AZ e BR. O que seria? Ele está dizendo, ó, aqui você conecta o fio preto, aqui você conecta o fio azul, aqui você conecta o fio branco, que são exatamente nossos 3 fiozinhos aqui, olha. Preto, azul e o branco, ok? Só para sentido de conhecimento, vocês podem ter que colocar uma outra placa nesse motor, que não seja essa, que está mastigadinha aqui para vocês, qual é a coloração que vocês utilizem, tá? Até porque também vai ter placas que não tem esse jumper, então não adianta você querer obedecer a cor, porque você pode colocar a cor normal e ter que inverter os 2 polos de rotação dele. Então vamos dizer, eu sei que esse fio comum aqui é o azul, mas vai ter placa que vocês vão colocar o azul no local dele realmente, e o preto no lugar do branco e o branco no lugar do preto, porque ao invés de fechar o seu portão, ele está abrindo automaticamente. Como eu falei, vocês vão ter que fazer essa inversão dos outros 2 polos, no comum vocês não mexem, e vão ter que fazer a inversão da troca aqui também dos sensores, porque o de fechamento vai passar a ser de abertura e o de abertura vai passar a ser o de fechamento. Então como é que eu identifico, Fábio? Você sabe como, mas como é que eu identifico aqui? Na nossa aulinha lá de multímetros eu ensinei isso para vocês, mas vamos colocar aqui e ensinar novamente. Quem não quiser dar uma olhada lá, ó. Coloco o meu multímetro na função resistência ômega. Aqui eu estou colocando na função 200 ohms, ok? E faço e confiro aqui, ó. Vamos tentar medir aqui. Bom, ao pegar o fio azul, ok? E medir com o fio branco. Só um minuto aqui que o branco tem uma casquinha que não era para estar aqui. Ao medir do azul para o branco, nós temos exatamente 57 ohms, tá? 56,8, tanto faz. Ao medir do azul para o preto, nós temos mais ou menos a mesma medição. Gente, esse multímetro é vagabundo pra caramba e também tá com a bateria fraca, tá? Não vamos seguir a 100%, que a leitura dele tá meio louca, mas dá pra termos o conhecimento. Então vamos lá. Do azul pro preto, 52. Tá vendo? Do azul pro branco, 57. Então é mais ou menos a mesma coisa. Então isso já me diz que esse fio azul é o comum. Porque se eu medir do branco para o preto, eu vou ter o dobro. Ó, 109, 108. Então essa diferença me diz que esses 2 fios são os fios das extremidades e o azul é o fio comum. Porque isso aqui é uma bobina, gente. É um ciclo que é feito aqui dentro. Nós temos o fio comum no meio, de um lado uma fase e de outro a outra. Então, desse fio para o comum vai gerar uma resistência. Do outro fio para o comum vai gerar a mesma resistência. Aqui, vamos mostrar aqui, ó. Do azul para o preto vai gerar a mesma resistência que do azul para o branco. E do branco para o preto, vai percorrer o azul e para cá, vai gerar o dobro. Então eu sei que esse fio aqui do meio é o meu fio comum. Então, se eu quero que o meu motor gire para um lado, eu alimento do azul para o branco. Se eu quero que ele gire para o outro, eu alimento do azul para o preto. E sempre e o capacitor vai ficar nesses 2 fios aqui, olha. Ok? Então, o capacitor aqui nesses 2 fios, alimentei para cá, ele gira para um lado, alimentei para cá, ele gira para o outro. Igualzinho que eu ensinei para vocês na aula de instalação de ventiladores, tá? Os motores elétricos com 2 rotações, eles trabalham dessa maneira. Ok?